Fala, meus amigos, saudação de paz, querido. Eu quero falar sobre 3 características de Jesus. 3 características extremamente importantes sobre a personalidade de Jesus e que de fato nós podemos colocar essa personalidade dentro da nossa própria vida. Primeiro, protegia a sua emoção diante dos focos de tensão. Olha só, ele protegia as suas emoções diante dos focos de tensão. Isso é uma personalidade de Jesus. Então, diante dos focos de tensões, eu preciso aprender a proteger diante dessas emoções, diante dos focos de tensões. Por quê? Porque senão desequilibra a minha vida. Senão desequilibra, traz um desequilíbrio emocional. Senão traz um desequilíbrio estrutural. Senão vai desequilibrar a minha vida espiritual. Então, protegia a sua emoção diante dos focos de tensões. Essa é a primeira. A segunda é filtrava os estímulos estressantes. Filtrava os estímulos estressantes. Isso é uma das características também de Cristo Jesus e que eu preciso colocar isso dentro da minha própria vida. Eu preciso aprender a filtrar aqueles picos de estresse, porque o processo do estresse todo mundo vive, o estresse todo mundo passa. Não há pessoas nessa vida que não passe por alguns processos e momentos de estresse. Então, essa é uma das características de Jesus. Ele sabia filtrar. Imagina, Jesus ele foi recusado muitas vezes. Jesus foi chamado de Beelzebub. Jesus foi chamado de príncipe, de chefe dos demônios. Jesus foi cuspido. Jesus foi zombado. Então imagina o nível de estresse de uma pessoa dessa. Ou seja, quando nós sofremos alguma agressão verbal, como é que nós lidamos com isso? Eu preciso aprender a filtrar os estímulos estressantes. Por quê? Para que serve o filtro? Para justamente separar o que é bom e o que é ruim. O filtro ele serve justamente para quê? Somente para filtrar o que é bom, o que serve eu guardo. Eu filtrei aquilo que eu quero. Eu filtrei aquelas palavras que vêm diante a minha vida. Você precisa aprender a filtrar as suas emoções, você precisa aprender a filtrar aquelas palavras. Para que o filtro ele serve para neutralizar aquilo que não serve e que você deixa entrar na sua cabeça e que você deixa entrar dentro do seu coração. E é exatamente por isso que muitas vezes as pessoas vivem num ponto e num pico de estresse extremamente violento. E para finalizar, eu falei 3 pontos, hoje eu falo sobre 3 pontos. E o último ponto das características de Jesus é aqui: não esperava muito das pessoas. Isso é algo extraordinário. Não esperava muito das pessoas que o rodeava, nem das mais íntimas, embora se doasse intensamente a elas. Olha que coisa extraordinária. Jesus ele não esperava muito das pessoas, embora ele se doasse 100% para essas pessoas, mas ele não esperava retorno de ninguém. Por quê? Porque quando você espera o retorno de alguém, quando você faz o bem para alguém, quando você espera muito dessa pessoa e que essa pessoa comete alguma falha, algum deslize, você simplesmente fica magoado, você fica chateado. Isso significa que eu espero muito das pessoas, e isso é uma característica de Jesus. Jesus, apesar de se doar 100% para as pessoas, ele não esperava muito das pessoas que estavam em torno dele, em redor dele. E é justamente isso, é uma das coisas que eu preciso fazer. Sabe por que muitas pessoas ficam chateadas, ficam tristes? Porque a gente dá muito ênfase para aquela pessoa. A gente acredita tanto naquela pessoa
que espera um retorno tão grande da vida daquela pessoa, que às vezes quando ela não interage segundo a nossa perspectiva, nos entristecemos, sabia? Por isso que eu, de fato, aquilo que a gente faz para as pessoas, a gente não pode esperar retorno delas. Eu não posso esperar retorno dela. Eu tenho que simplesmente fazer. Ou seja, tudo que você fizer, faça 100%, faça de coração, faça de amor, mas não espere retorno. Sabe por quê? Para que você não venha se frustrar. Então, quando você faz de coração, você está tranquilo. Então, faça o seu 100%, sem se preocupar com o retorno, se ele vai chegar ou se ele não vai chegar. Tá bom? Pegou? 3 dicas infalíveis, se você colocar na tua vida, eu tenho certeza que algo extraordinário vai acontecer e vai mudar. Fica na paz, Deus abençoe, um beijo no teu coração, Deus é contigo, está no controle da tua vida.